Olá, turma. Nesses slides eu gostaria de mostrar para vocês sobre uma participação que eu fiz num evento justamente para o curso de graduação em pedagogias e outras licenciaturas. Então, nesses slides a gente tem muita coisa que são justamente sobre políticas públicas, sobre a LDB. Então, eu gostaria de deixar registrado para vocês, caso não tenham assistido, né, presencialmente, durante a nossa participação, ok? Então, falando sobre a pandemia e os impactos da educação do Brasil e do mundo, esse cenário é um cenário mundial e reforçou a exclusão de estudantes das famílias mais pobres de todo o mundo, né, de grupos específicos que vivem em ambiente rural em especial, mas todo o mundo, todo o planeta foi afetado por essa exclusão. Então, de acordo com os relatórios de monitoramento global da educação, chamado GEM, de 2020, foi divulgado no final de junho que 258 milhões de crianças e jovens não tiveram acesso à educação. A inclusão, e nesse contexto, né, falamos tanto de inclusão na LDB, e na verdade, nesse contexto, foi muito grave as questões com países de baixa renda, com relação à inclusão, porque foi a exclusão, na verdade. Então, entre os quase 40% desses países de renda baixa, né, que não contam com políticas públicas para apoiar os alunos durante um período de fechamento, como o que aconteceu com o coronavírus, os alunos ficaram, na verdade, sem aula, como a gente já falou anteriormente. E já há bastante clareza hoje de que não é possível esperar que a escola, por melhor que ela seja, que ela traga seus profissionais e compense as desigualdades sociais e econômicas. Isso não é possível, a escola não tem capacidade para fazer isso, né? Mas também não consegue realizar com competência as questões de desigualdade por gênero, raça e regionalidade, que é uma coisa que a gente vem falando, inclusive por causa da Lei 10.639, que fala da educação, né, afro nas escolas. Essa parte dessa obrigatoriedade, que é uma questão de inclusão, ela também não entra, né, nas questões econômicas, nas questões de políticas públicas, né? Ela faz parte também da LDB, e assim como a LDB fala de inclusão, que é esse assunto que nós estamos falando agora, vários alunos que, inclusive, é constatado que os negros eles fazem parte das camadas mais pobres da sociedade, eles não tiveram acesso ao ensino remoto por problemas financeiros, problemas de políticas públicas que não alcançaram a todos os alunos com a atividade remota, com o ensino remoto. Então, isso quer dizer que as pessoas das cidades rurais, as pessoas mais pobres, tiveram, então, o seu direito de estudar, aí nesse caso, ceifado, porque não tiveram acesso justamente às tecnologias e a internet de banda larga para poder estudar. Então, as questões da regionalidade também interferiram muito para que no Brasil os nossos alunos alcançassem esse direito, né, a estudar. Então, aqui eu coloquei as vozes educadoras justamente para mostrar que nós temos problemas no mundo inteiro, no planeta inteiro. Isso não justifica, né, a situação dos nossos alunos no Brasil, mas eu tento mostrar aqui que é um problema mundial e que eu acho que a humanidade, como de modo em geral, ela não está preparada para um momento de grande dificuldade.
né? Sabemos que foi uma coisa repentina, sabemos que todos foram pegos de surpresa, mas nós não temos preparo. Estou tentando centralizar aqui. Nós não temos preparo, a humanidade não tem preparo para uma situação emergencial. Então, aqui tem a fala de Maurice Tardif, que é um educador do Canadá, que diz, né, que mesmo em sociedades mais ricas, como Canadá e Estados Unidos, os alunos menos favorecidos foram abandonados. A fala dele, abandonados. E professores sofreram de um problema que se chama autonomia. Ele relata que os professores não tiveram atitude, não tiveram condições, né, nem emocionais, nem de preparo, né, de formação para fazer as aulas remotas. E isso é uma verdade. Aqui no Brasil, e especificamente, falando do Brasil, nossos professores não sabiam o que fazer realmente, aguardaram as ordens, né, e poucos recursos se tinha. Né? Eu não posso generalizar, porque eu praticamente sou uma professora já da EAD há muito tempo, mas EAD não é ensino remoto. Então, na EAD eu tenho uma plataforma específica. No ensino remoto teve que ser criado, o currículo teve que ser adaptado, o aluno era do presencial, não se acostumou, não se habituou a nunca ter internet para estudar. Então, isso tudo dificultou muito, tanto para os professores quanto para os alunos. José Pacheco, que é o nosso educador português, ele coloca que é preciso partir de uma nova educação, porque muitos professores perderam contato com seus alunos. E esse processo de aprendizagem, para ele, no território dele, né, em Portugal, para eles conseguiram não perder, mas a maioria dos outros países, das outras localidades, né, perderam o contato com seus alunos. E isso afastou. Né? Então, esse afastamento aí é que causou aí uma enorme defasagem aí, uma evasão assim muito grande. Muitos alunos desistiram do ensino médio, porque eu estou falando especificamente para o ensino médio, e inclusive eu que dou aula para um terceiro ano de curso de formação de professores para alunos que deveriam se formar esse ano, mas que muitos vão se formar com tudo isso. E aqui um índio, né, um indígena, Ailton Krenak, que é um escritor em Minas Gerais, que diz: quando voltarmos ao prédio da escola, não será preciso estar todos os dias no prédio da escola, porque nós aprenderemos em qualquer lugar, desde que haja um projeto de vida, um professor mediador, um roteiro de estudo para uma pesquisa e haja uma avaliação, porque a prova não é avaliação e não prova nada. Isso é um pensamento dele, né? E daqui para frente eu vou mostrar para vocês que a prova realmente esse ano não provou nada. Desafios das políticas públicas com relação à pandemia. Então, nós conversamos no semestre passado sobre homeschooling, que é a educação domiciliar. No Brasil, nós não temos legalizado, né, esse tipo de educação em que o aluno estuda na sua própria casa, mas em 2018 deu-se entrada num processo para poder legalizar essa prática no Brasil. Mas, infelizmente, não chegou a legalizar. Mas agora, com a relação do isolamento e com o problema do coronavírus, novamente foi levado a Brasília um outro projeto para tentar legalizar a educação domiciliar. É claro que eu deixo claro aqui que quarentena não é educação domiciliar, porque educação domiciliar é uma coisa que tem preparo, que tem planejamento, tem toda uma estrutura. Né? E a gente está na base do improviso. Mas, de qualquer forma, é uma educação domiciliar que estava em pauta, o homeschooling, e que no Brasil nós não temos a legalização, mas que voltou a Brasília para tentar legalizar. Cidadania digital.
A cidadania digital, ela é algo que fala sobre a responsabilidade na internet, né? Ela está contida na BNCC, ela entra na BNCC, né? Inclusive, eu já postei aí para vocês, ela entra nessas competências aí. Se eu não me engano, ela entra na competência 2, na competência 5. Eu acho que na primeira competência também fala-se dessa inclusão digital e nessa cidadania, né? Que faz parte das competências, né? Da BNCC para o ensino médio. A adaptação do currículo foi uma coisa que a Lei 9.394 de 96, que é a nossa LDB, teve que assumir, diante do contexto da pandemia, teve que assumir a adaptação do currículo com relação às disciplinas, porque a gente precisou fazer um currículo mais enxuto, salvar só aqueles conteúdos que realmente foram importantíssimos, só aqueles que não podiam realmente serem retirados ou diminuídos. Mas, então, a LDB, ela flexibilizou a questão da carga horária, não foi mais contabilizada aquelas horas, né, 800 horas e 200 dias letivos, né, para o ano de 2020, e também a questão do estágio remoto, né, que a própria LDB acabou flexibilizando aí, criando então resoluções para que o estágio remoto fosse legalizado, né, e os alunos dos anos finais pudessem fazer estágio através, né, de entrevistas, através de outros meios que fossem online. Aqui a desmotivação dos nossos alunos, as melhores práticas remotas, né? Tudo dentro da LDB, né? Aqui o arco de Magueirês, onde a gente pode colocar aqui, por exemplo, um estudo de caso e fazer essa teorização com todos no ao vivo, né? De uma forma síncrona, todos ao vivo, e isso aqui é uma metodologia ativa, então as pessoas vão observar, vão ver os pontos chaves, aí vai haver um debate, ok? E depois a gente vai, então, concluir, né? E aí chegar a essa realidade. É bastante motivadora essa prática. Bem, foram aceitos, né, pelo governo estadual do Rio de Janeiro todas as práticas de ensino através da tecnologia. Então, uma das que me salvou, né, com as minhas turmas do ensino médio de terceiro ano de formação de professores foi o WhatsApp. E com essa linguagem do WhatsApp foi que eu consegui aproximar muitos alunos da minha prática docente, porque eles estavam se afastando da plataforma Google, que foi a que o governo do estado do Rio utilizou, e eles se afastando, e a única forma mais assim rápida que eu consegui de trazê-los de volta foi através dos grupos, porque antes da pandemia eu já tinha criado um grupo por turma, cada turma eu tinha criado um grupo para cada turma. E aí, nesses grupos, eu tinha, então, esse contato com os meus alunos. Logo que a pandemia veio, eu já tinha todos esses grupos montados. E o que me trouxe de volta a esse contato com eles foi justamente essa afetividade, o beijinho, o carinho. Quando alguém falava um oi lá, eu já colocava uma carinha, eu já colocava um coraçãozinho, eu colocava um emoji, assim, bem carinhoso para eles. E eles ali, a gente conseguiu, então, como é que eu vou dizer? A gente conseguiu, então, uma relação de afetividade que eles também se sentiram motivados e compromissados, né? Mas com a prática educativa das minhas aulas. Aqui a metamorfose, né? Que é a diferença, né? Como é que a gente diferenciou a escola, né? A escola ressurgiu aí, né? Através de aulas descentralizadas.
filmes, poesias, lives, jogos e aulas interativas através dessas novas competências, né? Como eu falei para vocês da BNCC, das competências, foram essas, muitas dessas competências que foram utilizadas justamente nessas aulas. Aqui, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, né? Fala das desigualdades, aqui fala das médias baixas, fala das cotas, né? Aqui, o integrante, né, do Conselho Nacional de Educação, professor emérito, né? José Francisco Soares, ele diz, né, da desigualdade social, do retrocesso, né, do ensino público, porque os alunos da escola particular vão ter, com certeza, mais preparo para fazer as provas e que, para minimizar esse abismo, ele considera que o setor público deveria ter promoção automática no ensino médio. Os alunos do ensino médio deveriam ser aprovados automaticamente. E, na verdade, o que eu venho mostrar aqui para vocês é exatamente isso. No Diário Oficial, de 14 de outubro de 2020, também reorganizou o ensino letivo de 2020 num único bloco, né? E vai até o dia 22 de dezembro, é o último dia do calendário letivo, e os alunos da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro serão todos aprovados automaticamente, a despeito das notas que apresentem ao final de 2020. Então, realmente, a promoção automática vai acontecer e é uma coisa que está também prevista na lei. Ok? Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, que a LDB flexibilizou todo esse momento e que isso já aconteceu antes, não é a primeira vez, né? Na gripe espanhola, eu não sei se foi em 1920, não sei bem o ano, mas eu acho que é em 1920. Também houve uma promoção automática, assim, relâmpago, justamente num período também de pandemia, tá? Então, a Lei 9.394 de 96 flexibilizou aí diversos caminhos para que a educação remota pudesse acontecer e para que os alunos pudessem, em parte, né, os que estão ainda conseguindo acompanhar, porque houve também a entrega do material impresso para quem não pode acompanhar através da tecnologia. Eu mesmo produzi, né, apostilas e provas e tudo foi entregue ao aluno para ser feito em casa. E a promoção será automática, tá bem? Então, eu gostaria de ter deixado isso para todos vocês, né? Essa atualização e o meu muito obrigada.